Opa! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que foi o festival Live Aid e por que 13 de julho é considerado o Dia do Rock. Dia 13 de julho é considerado o Dia do Rock, e esse dia foi escolhido assim justamente para homenagear o aniversário de um dos principais e maiores festivais de música que já aconteceu no mundo, né? Que foi o Live Aid. O Live Aid foi um festival realizado no dia 13 de julho de 1985. O evento foi organizado por Bob Geldof e Midge Ure, com o objetivo de arrecadar fundos a fim de acabar com a fome na Etiópia. Os shows aconteceram em Londres e na Filadélfia ao mesmo tempo, e alguns artistas se apresentaram também em Sydney, Moscou e no Japão. Foi uma das maiores transmissões em larga escala por satélite e de televisão de todos os tempos até hoje. Acredita-se que quase 2 bilhões de pessoas assistiram às apresentações ao vivo. A principal inspiração para surgir esse festival veio através do primeiro movimento musical pró-humanitário chamado Concert for Bangladesh, que foi idealizado pelo ex-Beatle George Harrison e pelo indiano Ravi Shankar. Esse festival aconteceu em 71. O projeto Live Aid foi uma espécie de continuação e extensão ainda maior de um outro projeto que o Bob e o Midge já tinham realizado, chamado Do They Know It's Christmas? Esse projeto foi a gravação de uma música com a parceria entre vários músicos britânicos e irlandeses, chamados de Band Aid. Esse projeto também tinha como objetivo arrecadar fundos contra a fome. Tá, mas por que essa data foi escolhida como Dia do Rock, né? Da onde veio essa ideia? Foi mais ou menos o seguinte: o Phil Collins, ele fez uma apresentação muito importante no Live Aid e ele se empolgou tanto, inclusive ele tocou em 2 países, ele saiu de um e viajou naquele mesmo dia para tocar no outro país. Durante a apresentação dele, ele chegou a dizer ao vivo que, nossa, que aquele show era muito especial, que aquele dia devia ser marcado como o Dia do Rock. Ninguém deu bola pra ele. Mas, nos anos 90, as 2 rádios brasileiras, 89 e 97 FM, decidiram abraçar essa ideia e passaram, a partir dali, a considerar esse dia como o Dia Mundial do Rock. Apesar de ser chamado de Dia Mundial do Rock, é só aqui no Brasil que a gente comemora esse dia. Nos outros países do mundo, eles não levam a sério essa data, apesar de reconhecerem muito o Live Aid, obviamente. Agora, algumas curiosidades importantes sobre esse grande evento. O Mick Jagger fez uma apresentação solo, sem os Rolling Stones. Ele cantou algumas músicas e também chamou a Tina Turner para fazer um dueto na música State of Shock. Havia alguns planos para que o Mick Jagger tocasse com o David Bowie simultaneamente, cada um de um país. Só que, por medo dessa transmissão acabar não dando certo, dar delay, acabou sendo deixado de lado. Se esse festival acontecesse hoje, né, seria muito mais fácil. Inclusive, hoje seria possível até do Mick Jagger cantar com uma espécie de holograma do David Bowie, apesar de eu ser bem contra isso. Alguns artistas acabaram desistindo de se apresentar na última hora. Esse foi o caso do Tears for Fears, Julian Lennon e Cat Stevens. O Prince, inclusive, também meio que desistiu na última hora e acabou mandando um clipe para ser transmitido ao vivo, assim, no maior estilo das lives da quarentena. Era ao vivo, mas ele mandou uma gravação. Um dos momentos mais marcantes e lembrados até hoje foi a apresentação do Queen. O Queen, inclusive, ganhou a enquete de maior show ao vivo já realizado no Live Aid. Ele é um show que ele é lembrado até hoje. Além de ter sido um dos principais shows do Live Aid, é um dos shows mais marcantes da carreira do Queen até hoje. Inclusive, no filme Bohemian Rhapsody, eles falam bastante sobre a importância que essa apresentação teve na carreira do Queen. Eu já falei sobre esse filme, eu vou deixar o link pro vídeo aqui nessa parte dos cards. As doações para essa causa da Etiópia, elas aconteciam por telefone, tinha que ligar para lá e tinha que doar, no maior estilo Teleton. E acontece que na metade do dia, as doações não estavam muito bombando, assim, eles tinham arrecadado cerca de 1 milhão de libras, isso era muito pouco para o tamanho do investimento, para o tamanho dos artistas que estavam ali, e logo após a apresentação do Queen, o Bob, né, que é um dos fundadores do evento, tomou conta do microfone e disse: gente, doem dinheiro, as pessoas estão morrendo de fome agora. E aquilo meio que impactou as pessoas e fizeram com que elas doassem ainda mais. Tipo, naquele momento houve um pico das doações, conseguindo muitas arrecadações no final. Falando ainda em shows importantes para a carreira, o U2 com certeza tem uma passagem muito memorável pelo Live Aid. Para quem não sabe, nessa época o U2 tinha meio que recém-lançado o disco The Unforgettable Fire, e é um disco que, tipo assim, o U2 ele já tinha uma certa fama, mas nem se compara ao antes e ao depois do Live Aid. O Live Aid é considerado pelo U2, mais ou menos, como o período de transição que levou o U2 a ser uma banda de estádios, né? Porque eles já eram conhecidos, mas depois daquele show eles ficaram mundialmente conhecidos, né? Não só nos Estados Unidos e na Irlanda. Inclusive, uma coisa engraçada que acontece nessa apresentação é que durante a música Bad, né, o Bono começa a fazer uma gesticulação para uma moça que tá na ponta, e ele meio que chama ela e eles tiram ela do povão ali, e ele abraça ela, canta um pouquinho.
Inclusive, depois essa moça deu uma entrevista e disse que ele meio que salvou a vida dela, porque ela tava passando muito mal ali no empurra-empurra, e quando ele viu aquilo, ele acabou tirando ela. Eu não sei se foi daí que o Bono começou com essa coisa de chamar mulheres pro palco, ou se foi mais pra frente, isso é assunto para outro vídeo. Duas reuniões muito importantes também aconteceram nesse Live Aid. Uma delas foi boa e outra nem tanto. A boa foi o Black Sabbath, né? Que o Ozzy Osbourne ele já não estava mais na banda, ele já estava fazendo sua carreira solo, mas nesse dia a banda se reuniu à sua formação mais tradicional e fizeram um grande show. Já a formação reunida que não deu tão certo assim foi o Led Zeppelin. O Led Zeppelin já tinha encerrado suas atividades por conta do falecimento do baterista, mas eles decidiram fazer esse show e chamaram o Phil Collins para tocar bateria no lugar. Só que foi horrível, eles não tinham ensaiado direito, o Robert estava com a voz meio ruim, aí eles não estavam conseguindo acertar o tom e foi um show horroroso que até hoje eles lembram com muito pesar dessa data, que tinha tudo para ser uma grande reunião e foi uma bomba. Coitados. Ainda nessa onda de reuniões, né, de formações originais, o Live Aid, 20 anos depois, fez um especial uma espécie de comemoração para esse grande festival, que foi o Live Aid, que foi uma reunião de diversos dias, não foi só um dia, com grandes artistas, tipo, alguns artistas que já tinham tocado na primeira edição, tocaram e mais um monte de outras atrações também, só que dessa vez não foi para arrecadar dinheiro para a fome, e sim para pressionar os grandes países do G8 a perdoarem as dívidas dos países mais pobres e tudo mais. E esse dia foi marcado por ter uma das reuniões históricas do Pink Floyd com sua formação original. O Bob Geldof, né, que é um dos fundadores do Live Aid, ele que atuou no filme The Wall, né, que conta a história do disco, da ópera rock e tudo mais. Então ele é amigo pessoal do Roger Waters e do David Gilmour. Eu acho que foi só porque ele pediu que eles aceitaram, mas foi uma reunião histórica, um momento histórico. Vocês já assistiram algumas dessas apresentações do Live Aid? Qual que vocês mais gostam? E outra, vocês gostaram desse estilo de vídeo, de mini documentário sobre um determinado festival em si? Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários, tá? Tchau!